Oi, pessoal da Caras, Pietra Mesquita por aqui, hoje para a gente falar de um assunto muito sério, né? Que é o Dezembro Laranja. A Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou a sua campanha anual de prevenção ao câncer de pele e hoje a gente vai receber a atriz Lorena Comparato, que foi diagnosticada com câncer de pele e curada, né? E o doutor Mauro Enokihara, para a gente conversar sobre essa campanha que é tão importante. Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui, para a gente alertar as pessoas e falar sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada de verdade. Obrigada a vocês por receber a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com o Dr. Mauro, que eu não conhecia, mas estou animadíssima para ouvi-lo. É realmente assim um susto muito grande, mas ao mesmo tempo é um tratamento, é um cuidado que a gente pode ter a longo prazo com o nosso corpo e tem uma responsabilidadezinha grande do sol e da genética, mas tem uma grande responsabilidade nossa. Então estou feliz de estar aqui nessa campanha tão importante. Maravilhosa. Para mim também, sem dúvida nenhuma, é um prazer, é uma oportunidade que a gente tem, né, de estar alertando as pessoas, porque nós, né, sempre queremos falar sobre prevenção. Então a gente fala assim, prevenção primária é não ter o problema. Esse é melhor, 100% de cura, tá? Se isso não for possível, tá? É o que aconteceu, né, com a Lorena, e a gente fala diagnóstico precoce. Você pegou no comecinho, tratou, resolveu. Agora, é importante, né, Lorena, manter os cuidados, porque a gente fala assim, quem teve um, tá? A chance é pequena, né? Ainda mais jovem, mas infelizmente pode acontecer de eventualmente vir a ter um segundo, né? Ninguém está desejando, muito pelo contrário, mas a gente estando atento, e eu também costumo dizer assim, não é vantagem nenhuma ter câncer, né? Muito menos na pele. Se a gente pode falar que é alguma vantagem, é que muitas vezes a gente consegue enxergar. Nem sempre a gente entende o significado da manchinha, da feridinha, certo? Mas ela geralmente está à vista, diferentemente, às vezes, de outros problemas mais internos, que às vezes nem sempre é tão fácil e tão simples, né? A detecção. Mas eu acho que a coisa mais importante é a informação. E é legal que o senhor falou sobre isso, porque a Lorena descobriu mais ou menos assim, não foi, Lorena? Você pode contar pra gente como é que foi para você descobrir, como é que você descobriu o câncer de pele? E eu acho muito legal ouvir o Dr. Mauro também, porque exatamente isso, quando o senhor falou agora, das feridinhas, do machucado, eu falei, nossa, tiro e queda, foi exatamente o que aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu acho que foi em 2020, eu tinha um sinal que não tinha tido nenhum crescimento brusco, nada, era um sinal já existente há bastante tempo, e ele inflamou. Ele virou como se fosse uma espinhazinha. E eu mandei para minha dermatologista, eu estava fora do país, e ela me disse, Lorena, pode não ser nada demais, mas dá um pulinho no consultório, deixa eu dar uma analisada. E eu, doutor, como acredito que muitos de seus pacientes, eu fui displicente. E eu não fui a médica. Os anos e os meses foram se passando, eu trabalhando muito, com horários muito loucos, que os horários dos artistas, a gente não tem o mesmo trabalho, doutor, mas os horários são tão loucos quantos. E acabou que eu fui sendo displicente comigo também, não fui a médica, e aí esse sinal que curou essa inflamação foi virando uma feridinha. E chegou num nível, gente, que me assustou muito, porque eu tomava banho e quando eu saía do banho, pingava sangue. Chegava a pingar o sangue. Eu falava assim, gente, tem alguma coisa realmente errada aqui. Eu preciso fazer uma consulta. E quando eu fui na consulta, foi super... Eu leve, eu sou brincalhona, artista. Então, eu já cheguei falando, doutora, vai me dizer que é câncer? Aí ela, pode ser. Aí eu... Aí o baque, né? Eu tomei um susto muito grande. E aí ela falou, deixa eu fazer uma biópsiazinha, ela retirou parte do sinal, mandou para o laboratório, né, para entender o que tinha ali.
e falou: daqui a 3 semanas eu te dou a biópsia. Falei: 3 semanas, doutora? E eu desesperada. Mas é engraçado porque eu acho que é isso, assim, câncer é um palavrão. Uhum. Acho que é uma palavra que vem com peso. E o próprio câncer que eu acabei tendo, né, que é um câncer que, assim, a gente teve o diagnóstico em 1 semana e pouco. A doutora me chamou no consultório e eu tava trabalhando muito. Eu falei: doutora, eu não vou poder ir. Então me fala agora o que que é, porque a próxima vez que eu for eu já quero tirar. Sim. E ela foi muito cuidadosa comigo, muito, muito gentil, assim, com o dia a dia. E foi muito legal, porque na primeira vez que esse palavrão apareceu, que é o câncer, Sim. ela já me tranquilizou. Ela falou: Lorena, existem vários tipos de câncer de pele, mas o seu provavelmente é o basocelular, que é um câncer menos grave. É um câncer que a gente, assim, dificilmente vai ter metástase. Se tiver, se for mesmo base celular, a gente retira. E aí é muito importante, assim, também a gente saber um pouco do que acontece com o câncer, né? Porque é uma formação de células. Aí o doutor Mauro vai poder falar muito mais do que eu. Sim. Mas a retirada, se retira uma parte maior, justamente para não correr o risco naquela área. Foi isso que aconteceu, né, doutor Mauro? Não é isso? Tô É isso que errada? é legal a gente falar sobre isso, até sobre os tipos de câncer de pele e sobre como que funciona, como que se forma ali. Você pode explicar pra gente um pouquinho, doutor? Posso. Ó, o Instituto Nacional de Câncer, né, o INCA, que é um órgão, né, ligado ao Ministério da Saúde, certo? Tem uma estatística que, na verdade, assim, é de probabilidade, né? Não é um dado real, totalmente real, é baseado nos dados do DataSUS, tá? Onde acredita-se que durante esse ano, né, já estamos quase no finalzinho, né, de 2022, em torno de 730 mil casos novos de câncer, todos, tá? Vão ser, sendo que desses, 1/3 é câncer de pele, ou seja, o câncer de pele é o mais incidente de todos. Agora, tem cânceres e cânceres. Eu acho que isso que a Lorena colocou, né, que foi falado, Pietra, é muito importante. Os 3 mais comuns, tá? Então, o mais comum de todos eles é o carcinoma basocelular, certo? Depois tem um segundo, que a gente chama de carcinoma espinocelular. E o terceiro é o melanoma. Claro que não são os 3 únicos, a gente tem dezenas de tipos de câncer de pele, mas esses são os mais comuns, tá? E o basocelular, ele, apesar de ser o mais comum, felizmente, tá, ele praticamente não tem esse risco, essa possibilidade de provocar as tais metástases, né, que é quando o câncer se espalha para outros órgãos, então ele fica mais no local. Então, o que deve ser chamado a atenção é predominantemente nas áreas expostas ao sol. O sol não é o único responsável, quer dizer, tem um componente genético, tá certo? Mas é predominantemente nas áreas expostas ao sol. Então, o dermatologista é aquele chato que fala: pessoal, evita o sol. Nós não somos contra o sol é necessário à vida, precisamos do sol, vitamina D, cálcio, evitar problemas de osteoporose, tá? Só que a gente também costuma dizer: sol na medida, saúde na certa, tá? E essa medida, ela é individual. O que é exagerado para um pode não ser, eventualmente, para outras pessoas. O mais temido é o tal do melanoma. Por outro lado, o melanoma, a sua incidência também é menor, certo? Mas ele tem mais chance de provocar as tais metástases. Mas não é todo melanoma. Então, se ele for detectado precocemente, ele também não vai evoluir, certo? Então, isso que a Lorena acabou de dizer é importante. Então, a gente costuma dizer assim: olha, não é toda ferida, né? Você pode machucar, pode ter uma série de motivos que vai, eventualmente, até cicatrizar. Agora, se é uma ferida que não para de fazer casquinha, não para de, eventualmente, até sangrar, é essa hora que, muitas vezes, o paciente nos procura. A gente até
gostaria que fosse anterior. Mas, em sendo um vaso celular, tá, é exatamente isso. Quer dizer, o tratamento preferencialmente é cirúrgico, ou seja, é a remoção, e o que a gente diz é margens de segurança. O dermatologista, ao examinar a lesão, e a gente também tem, né, alguns aparelhos, né, que a gente chama de dermatoscópio, isso também nos ajuda muitas vezes a enxergar melhor. Então, a gente tira com margem de segurança. Faz a biópsia, encaminha esse material para o patologista que fecha o diagnóstico. Então, ele dá um exame anatopatológico e diz, tá, o tipo e o subtipo do câncer. Nessa hora, o patologista é que vai dar o quê? Margens cirúrgicas, ou seja, microscopicamente ele vai dizer se saiu tudo ou não. Se sobrou alguma coisinha, há a possibilidade ainda de fazer uma ampliação da margem para que isso seja removido. E é fundamental, viu, Lorena? Eu sei que agora você está melhor instruída, tá? É o segmento, é o acompanhamento. Porque, como eu disse, né, a gente não está aqui para criar nenhum clima de terror, muito pelo contrário, né? Tranquilizar a população, porque esse termo câncer realmente assusta. Por isso que eu disse que existe cânceres e cânceres. Então, é importante o segmento, porque quem teve um, como eu disse no comecinho, infelizmente não está, né, impossibilitado de poder ter um segundo. Isso também não quer dizer que vai ter, né? Então, aí a importância da prevenção, do segmento, e o Dezembro Laranja, né, justamente tem esse papel, tem essa importância. E aí as pessoas perguntam, mas vocês estão falando do sol, por que que não é amarelo? É uma boa pergunta, vocês não acham? Verdade. Tá? Eu acho. Então, mais ou menos uns 15 anos atrás, a sociedade já vem fazendo essa campanha há mais de 30 anos. Tá? Mas de 15 anos para cá é que virou Dezembro Laranja. Por quê? O melhor sol para nós é o começo do dia e o final do dia. Então, o sol da manhã, ela é laranja. Entendi. E o sol da tarde, ao se pôr, ela também é laranja. O sol do meio-dia é que é amarelo. Então, a gente quer que evite esse sol, tá? E o mote da campanha desse ano, tá? Não é só para quem tem direito a férias, que vai para a praia, né? Que vai tomar sol, mas sim envolver os trabalhadores que também estão expostos ao sol, tá? Então, como teve 2 anos de pandemia, a gente não pôde estar levando essa mensagem, certo? O mote da campanha é assim: não espere sentir na pele. A Lorena sentiu, mas a ideia é prevenção. Perfeito. Lorena, depois que você descobriu, né, teve a retirada, você se curou, quais foram os hábitos agora que você tem na sua vida, depois de tudo isso que você passou, esse momento difícil? Olha, eu confesso que, assim, para mim, o sol sempre foi um grande amigo. E eu sinto que a gente teve aí um percalço no nosso namoro, assim, foi uma fase meio difícil, mas a gente tá voltando agora a se reconhecer. É isso que eu sinto, assim. Depois da cirurgia, eu vou até mostrar pra vocês, eu tô com como é que fala? Um curativozinho que ajuda na cicatrização. Mas a cicatriz tá super bonitinha, ó, ela tá levinha, e também eu acho que é a história que eu tenho pra contar. É o câncer que eu tirei, é o que eu vivi, me ajuda a lembrar de eu me cuidar. E eu acho que, assim, eu tô me reconectando com o sol. Doutor, eu ainda sinto um pouco de medo, eu tenho que confessar, mas eu não tenho que sentir medo, é só eu me prevenir. Eu acho que, a partir de agora, as coisas que eu posso fazer por mim, né? Ficar sempre passar o protetor solar, né? Principalmente quando eu tiver as exposições ao sol mais severas, e eu sei que no meu trabalho eu faço isso muito, às vezes eu gravo muitas horas com exposição solar, então não é só passar uma vez, é passar, depois reaplicar, que eu acho que a gente peca muito nessa reaplicação do filtro solar,
É lembrar de todas as áreas do corpo, né? Porque eu acho que eu sou muito displicente na hora de passar. Eu, às vezes, passo um lugar, passo no outro, aí fico com uma mão, assim, bem no meu braço. E, e lembrar também dos cuidados, acho que com cada tipo de pele, né? O rosto, o colo. O meu foi no colo. E, assim, o doutor vai poder explicar isso melhor pra gente, mas o colo é uma área muito sensível. Assim, gente, depois desse diagnóstico, eu refleti muito sobre a minha vida. E eu, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude em geral, eu tomei muito sol desprovida de proteção. Então, eu agora estou realmente questionando muito os meus hábitos. E eu quero que se torne um hábito saudável para mim, me cuidar, passar o protetor e também fazer visitas à médica, porque eles, com esse aparelhinho mágico aí que o doutor mostrou, eles conseguem realmente ver se aquele sinal está demonstrando risco ou não. Um sinal que às vezes há muito tempo você tem que ele não é nada, ele pode estar desenvolvendo um certo risco ou não. Aí o doutor vai poder falar melhor, gente. Eu não sou médica, eu estou falando de um lugar mesmo dos pacientes. Mas eu acho importante essas visitas para você ter um desenho do seu corpo e ter uma pessoa que reconhece o seu corpo e pode analisar e te ajudar. Porque às vezes, gente, eu tinha um sinal, por exemplo, que eu tinha certeza que era alguma coisa. Feioso, todo troncho, não era nada. O outro que eu achava bonitinho, nananã, foi o que deu problema. Então, eu acho que assim, essas pessoas estudam muitos anos, justamente para ajudar a gente. Então, essa precaução vem no dia a dia, vem nos nossos hábitos, mas vem também nas idas ao médico para realmente reconhecer o que pode estar de errado com o seu corpo. E eu acho que é isso que mudou, assim, essa minha necessidade de cuidar de mim. É, e eu tô me readaptando ao sol. Tô com Aos medo. pouquinhos. Não, Ainda. posso complementar? Na Claro. verdade, você vê que assim, eu já deixei claro, nós não somos inimigos do sol. Muito pelo contrário, Exatamente. o sol é necessário à vida. Se não existisse sol aqui, não existiria vida na Terra, Exatamente. porque muitas das coisas, muitas das funções vêm do sol. Só que tudo que é bom, né, pode ter um lado, né, que pode não ser tão bom, tá certo? Então, na verdade, é como a gente diz, é com orientação, é com responsabilidade, porque não é um dia que você tomou sol que aconteceu isso. Isso é Não. um efeito cumulativo, certo? Então, quando a gente fala de fotoproteção, não é exclusivamente o uso do filtro solar. O filtro solar é importante, ele ajuda, mas fotoproteção é um conceito mais amplo, tá? Onde envolve chapéu, boné, guarda-sol, sombra, camiseta, o horário que você vai se expor, a gente fala predominantemente, certo? Evitar entre 10, 14, 15 horas, quando o sol está mais a pino. Eu sei que é muito difícil, né? A gente estando num país tropical, tá? O pessoal acorda mais tarde e vai para a praia naquele horário, né? Eu lembro que na finzinho da década 50, década de 60, Celi Campelo, que talvez vocês nem saibam quem que é, ela cantava Tomo banho de lua, fico branca como a neve. Quer dizer, esse era o padrão de beleza. A geração Woodstock, certo? Era bronzeado. Então as pessoas passaram a se bronzear e como se bronzeamento fosse cor da saúde. E não é, certo? Então, tudo isso a gente acha que ajuda a complementar e, por favor, Lorena, sem paranoia, tá? A vida é para ser vivida, tá? Isso tem que fazer parte. Isso tudo é muito bom, é saudável, você se inteira na cadeira, né? E tá conversando com outras pessoas debaixo do guarda-sol, preferencialmente, tá? Com fotoproteção. E isso a gente também tem que levar a mensagem para os trabalhadores do dia a dia, certo? O ano passado teve até um lance que foi muito bacana, tá? Os garis aí do Rio de Janeiro usam uma roupa laranja, certo? E eles aderiram à campanha
certo? Legal. Por quê? Porque ele se expõe praticamente, né, boa parte do dia. Então, tem o lado profissional, tem o lado do lazer, tudo é permitido, certo? Desde que com orientação, com responsabilidade, certo? Principalmente no rosto, certo? O que acaba acontecendo? O sol demais, três coisas ele pode provocar. O efeito agudo é queimadura solar, fica vermelho, arde e descasca. O efeito crônico, a longo prazo, tá? Ele vai provocar manchas, ó, olha minhas mãos, tá? Manchas que eu não tenho, vocês são jovens, tá certo? Tá? Doutor Mauro tá assim, calma, calma, gente, vai chegar. Rugas, tá? E até a possibilidade de câncer de pele. Por isso que eu digo que as mulheres, geralmente, elas se cuidam mais, tá? Por quê? Elas estão mais preocupadas, certo? Com o não envelhecimento, da pele, que eu acho que isso é bom e bastante saudável, né? Do que outras coisas. Então, quando for usar um fotoprotetor, mais uma dica aí, viu, Lorena? É importante porque, assim, tem filtros físicos e filtros químicos. Os filtros físicos são aquelas que fazem já uma barreira mecânica. Então, essa passou, já começa a funcionar, certo? Agora, o filtro químico, ele leva, em média, 20 a 30 minutos para começar a atuar. Então, se você leva e começa a passar na hora de você se expor, tá? Você vai ficar 20, 30 minutos sem proteção. Então, o ideal é passar antes de se expor, na praia, piscina, não importa onde seja, de preferência sem roupa, porque mesmo nas áreas cobertas, certo? Você vai vestir o biquíni, aí você fica aí, vai sujar, vai manchar, certo? E a pessoa não passa. E se for nas costas? Se não tiver alguém para te ajudar, certo? Não vai conseguir aplicar. E isso tem que ser aplicado de forma homogênea. Então, o ideal é que se aplique antes de se expor, certo? E aí, você também lembrou uma coisa que é muito importante, viu, Lorena? É reaplicar. Por quê? Porque se suba, se entra na água, se tem vento, né? Tem as intempéries, que aquilo também vai se diluindo. Então, é importante a reaplicação. Inclusive, eu queria até falar em relação ao objetivo da campanha também, né, para estar voltado bastante para os trabalhadores, você está falando muito sobre isso, e a Lorena citou que ela também trabalha muito exposta ao sol por conta de gravações e tudo mais. Eu queria até separar assim, uma dica para o pessoal que está exposto ao sol trabalhando, porque a gente sabe que é difícil a gente falar não quero trabalhar, não posso trabalhar e porque estou exposta ao sol. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para prevenir? Olha, primeira coisa, a gente precisa criar o hábito. Virou hábito, fica fácil. Enquanto não vira hábito, é mais difícil. Então, por exemplo, faz parte, né, da minha higiene pessoal, tá? O uso do fotoprotetor. Então, acordei de manhã, tomei banho, lavei o rosto, escovei os dentes, fiz a barba. Antes de sair, eu passo, tá? Fotoprotetor, certo? E aquilo que às vezes está nas mãos, eu já aproveito e passo em outras áreas. Como eu estou trabalhando no consultório, certo? Eu não preciso, muitas vezes, reaplicar, mas pelo menos uma vez pela manhã eu passei. Agora, se você vai se expor profissionalmente, certo? Então é importante levar o fotoprotetor antes de começar as gravações, já passar. Durante a gravação, a gente também, claro, não sou ator, né? Mas sabe que a iluminação é fundamental, tá? Então, o que reflete de luz, não a luz propriamente, mas a própria reflexão do sol, tanto é que você vê nas montanhas, às vezes você acha, não vai queimar. Quantas vezes você já viu, né?
só o formato dos óculos, Verdade. o restante tudo queimado e você está nas montanhas. Por quê? Quanto mais alto a altitude, mais próximo você está É. do sol, certo? E o sol bate na neve e reflete. O sol bate na água, reflete. Então, tudo isso eu estou falando, pessoal, é para não criar nenhum tipo de paranoia, mas para que a gente tenha um lado mais saudável. Então, não deixe de levar, não deixe de reaplicar, tá? Às vezes a gente sabe que as gravações demoram, duram, certo? Então, quando você está retocando a maquiagem, a própria maquiagem, ela não deixa de ser um fotoprotetor mecânico. E hoje a gente tem muitos fotoprotetores que têm cor, Uhum. tem uma base, porque no dia a dia o brasileiro não está habituado a fazer aquela maquiagem mais que outros povos fazem. Então, é um bom jeito de você usar um fotoprotetor com cor, aí você tem cores diferentes, certo? Então, para as mulheres, principalmente, os homens não aderem muito a isso. Mas eu acho que vale os artistas porque é trabalho e estão expostos também tanto quanto o pedreiro, o agricultor. Eu ia falar desse assunto antes, porque eu trabalhando, né? Eu acho muito interessante como as pessoas à minha volta também, elas se habituam a isso. Eu acho que isso que o doutor falou de virar hábito é muito importante, mas eu também acho muito importante virar moda. Eu Uhum. sinto que na minha infância era meio mico passar protetor, assim, era uma coisa, sabe? E eu acho que hoje em dia a moda é muito mais consciente. A moda é passar protetor. A moda é você usar proteção UV e a tecnologia ajuda muito a gente. Ou nos cosméticos, né? Maquiagens que já vêm com proteção, que fazem essa dupla tecnologia, essa dupla ação na nossa pele, né? E também essa história de usar boné, de se proteger com manga comprida. Eu vejo realmente, assim, várias funções à minha volta de pessoas que estão sempre muito expostas ao sol. O câmera, a direção, e eles têm a possibilidade de escolher a vestimenta, né? Porque eu muitas vezes eu não tenho, porque eu tô fazendo uma personagem. Todo mundo de manga comprida, manga UV, bastante protetor solar, um chapéu que faz bastante sombra. Então é muito interessante quando isso vira também parte da moda, né, Sim. doutor? É, Ó, deixa eu só aproveitar, você até tá, claro, usar o boné é melhor do que não usar. Por outro lado, melhor é o chapéu, por causa da aba, tá? uhum, Então, você Protege vai tudo. ver, dificilmente você vai ter câncer de pele nas orelhas e na nuca das mulheres, porque a maioria das mulheres usam o cabelo e o cabelo é um ótimo fotoprotetor, tá? olha. Perfeito. Mecânico. Já os homens que usam o cabelo às vezes mais curto ou vão se tornando calvo, então a gente vê câncer de pele nas orelhas, Uhum. na nuca, no couro cabeludo onde não tem cabelo. Não é só onde não tem cabelo. Pode até ter em lugares que também tem o cabelo, mas é predominantemente nessas áreas. Por isso que a gente diz que a fotoexposição crônica é um dos principais fatores que pode levar ao câncer. Não é exclusivo, como eu disse, você pode até ter em áreas que não são tão expostas, mas é infinitamente menor. E isso é muito legal também, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade muito machista, que toda a parte cosmética ainda é muito direcionada para a mulher. Mulher. E essa parte do tratamento da pele é universal, é independente de gênero, é independente de sexualidade, é independente de tudo. A gente tem que parar com essa história que se cuidar, passar coisa na pele, é coisa só de mulher, né? Isso é muito importante. Dos dois. E eu, assim, no meu mercado de trabalho, já sinto isso mudando. Doutor, não sei você. Não, nós estamos falando de saúde. Exatamente. No geral, exatamente. Discussão disso, daquilo, certo? A minha dúvida rápida, doutor, é o seguinte: eu tenho uma ignorância minha.
que eu fico achando que a minha pele precisa respirar e que eu ficar passando protetor, eu vou entupir a minha pele, sabe? E eu queria ouvir de você isso, porque eu acho que muitas pessoas pensam isso, que quanto mais elas passam coisa, vai fazer mal, vai ter acne, vai ter um monte de coisa. E que a gente tem que lembrar que não, que é uma proteção, né? Olha, tem várias coisas aí envolvidas, tá, Lorena? Então, o que acaba acontecendo assim, isso existe, certo? Se a pessoa tem uma pele acneica, ou seja, uma pele com propensão para ter Uhum. acne, geralmente é uma pele mais oleosa. Uhum. Então, você vai ver que hoje você tem bons produtos que são para peles mais oleosas. São sem óleo, né? Eles falam oil control, certo? Que é para não Uhum. deixar a pele. Tem produtos que são anticomedogênicos, ou seja, para evitar a formação dos cravos. Então, eu costumo dizer assim, não basta usar, você tem que também procurar usar um produto adequado. E para usar esse produto adequado, nada melhor do que o dermatologista para poder te orientar, tá? Nem sempre o balconista, a vendedora, certo? Às vezes ela quer vender, não vamos generalizar, né? Ela quer vender o que melhor vai oferir lucro para a pessoa. E nós estamos falando de saúde, faz parte, precisa pagar, né? Tudo custa, tá? Mas a ideia é assim, então existem produtos adequados para os diferentes tipos de pele, tanto em termos de cor, como em termos se é mais oleoso, se é mais ressecado, tá? Então, o fato de ficar, não é bom ficar o dia inteiro maquiado, tá? Tem gente que às vezes até dorme maquiado, vamos dizer assim. Eu tô com. É, Às vezes eu faço. como a gente fala, a pele também precisa um pouco de Respirar. Respiro. alívio, certo? Então, a gente também costuma dizer assim, sol na medida, saúde na certa. Perfeito. E essa coisa é individual, certo? Então, não vão pensar que é exclusivamente por conta do sol, mas o sol é um grande responsável. Então, se você tem uma pinta, uma mancha, mesmo que ela já exista, você nasceu com aquela pinta, aquela mancha, tá? Então, a gente tem algumas regrinhas que a gente fala assim, é para alertar, não vai dar diagnóstico, tá? Quem vai dar o diagnóstico é o médico, tá certo? Mas é para chamar a atenção. Então, tem uma regra, chama-se regra do A, B, C, D, E. O A é a simetria, ou seja, é o formato dessa mancha, dessa pinta. B é borda. Se a borda é bem delimitada, geralmente é benigna. Mas se ela é uma borda mal delimitada, de contornos bizarros, não é que seja problema, é como você disse, às vezes você tem uma pinta horrorosa e ela é inocente, ela é benigna, tá? A letra C é cor. Se tem uma única cor, a tendência, né, normocromia, é de ser benigno. Mas se tem heterocromia, pode ser. Pode, não estou falando que seja, né? Senão vai falar, o doutor falou que já é. Não, eu estou falando Pode que pode. ser. D é diâmetro, depende do tamanho. Agora, mais importante do que o A, B, C, D, é letra E de evolução. Se a coisa está se modificando. Se eu nasci com aquela pinta e ela continua do mesmo jeito, continue só a observar. Agora, eu não tinha, surgiu, ou já tinha, mas está se modificando, esse é um dos sinais de alerta. Agora, se você tem uma mancha vermelha que começa a ficar sobrelevada, certo? E de repente, do nada, você vai passar a toalha, um lenço, dá uma sangradinha, certo? Sem você ter cutucado, sem você ter machucado, sinal de alerta. Para a gente prestar atenção, tá? E um último sinalzinho, a gente fala assim, sinal do patinho feio. O que é o sinal do patinho feio, né? A gente aprendeu, né, na infância,
tá? Um negócio que não era um patinho, era um cisne. Mas como ele era todo desengonçado, ele, né, destoava do restante. Então, mesmo que você tenha muitas pintas, mesmo que você tenha muitas manchas, mas se tem um que destoe da maioria, tá? É bom prestar atenção. Nós não estamos aqui para causar nenhum clima de pânico, de paranoia. Muito pelo contrário, né? Já citei isso, né? A vida precisa ser vivida com prazer, né? Faz parte, né? A gente ter essa parte do lazer, ter a parte profissional, certo? E tendo tudo isso em mente e a gente se cuidando, certo? De forma adequada, todos ganham com isso, né? Nós, médicos, porque vai ser mais fácil de tratar, e o paciente, com certeza, também. É o lance de se prevenir mesmo, né? E o que a gente está realmente falando em relação ao dezembro laranja, essa conscientização, que eu acho que é importante a gente frisar ainda mais. E para finalizar, eu queria te perguntar, Lorena, uma última pergunta para você e uma última pergunta para o doutor, daqui a pouco. Primeiro, você está abraçando bastante essa causa, está com a blusa aí, dezembro laranja, toda uniformizada. Queria perguntar para você qual a importância dessa causa, o porquê de você abraçar tanto e querer realmente que as pessoas entendam e se conscientizem em relação ao câncer de pele. Olha, eu fiquei muito feliz com esse convite da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Caras, porque eu acho, assim, essa campanha muito legal. É uma campanha realmente para todas as pessoas. É uma campanha que assim, abrange literalmente os trabalhadores, as crianças, os jovens, as pessoas mais idosas, quem convive, vive muito fora de casa, quem vive dentro de casa também. Acho que são os cuidados com a pele que a gente realmente tem que ter. A minha sensação é que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E a gente tem certos estigmas de certas doenças. Ah, só dá em gente mais velha. Ah, isso nunca vai acontecer comigo. E, na verdade, assim, todos estamos expostos ao sol. Todo mundo tem essa possível propensão. E como o doutor falou, o câncer de pele é uma doença que a gente consegue ver. E a gente tem que levar isso em consideração e também tornar isso uma parte positiva. Eu sinto que a gente tem todas as ferramentas para a gente se proteger. E como o doutor mesmo falou, assim, a gente pode se expor, mas se protegendo. Essa é a questão. Então, eu fiquei muito feliz com essa campanha, acho ela, assim, muito importante. E eu senti muito isso na pele, de eu achar que nunca ia acontecer comigo e de que todas as vezes que eu tomei sol e que eu me expus um pouco demais, eu falava, mas foi só uma vez. Só que foi só uma vez durante muitos anos. Aí é que o peso vem. Então, foi uma cirurgia muito simples. O processo todo foi um processo, sendo muito sincero, gente, é horrível falar disso porque a gente está falando de uma doença, mas foi um processo leve, foi um processo cuidadoso, foi uma retirada. Eu assisti a cirurgia toda, mas isso sou eu, tá, gente, que eu gosto. Eu acredito nisso, assim, eu acredito que quanto mais a gente falar das coisas que a gente passa, mais as outras pessoas podem se conscientizar e mudar. Muitas amigas minhas e pessoas na internet vieram conversar comigo depois de várias publicações, falando que agora estão usando protetor, ou que foram visitar o médico porque estavam com algum sinal estranho, esquisito no corpo, e eu fiquei muito feliz. Ou seja, esse tipo de campanha funciona. Então, se você está assistindo a gente e você tiver alguém que não usa protetor à sua volta, ou você mesmo está sendo um pouco displicente com a sua pele, é um órgão tão querido, que está tão presente na nossa vida, cuida de você. Isso é uma questão de autoestima também, a gente passar a cuidar da gente, ir a médico, se reorganizar para a gente ter hábitos saudáveis e viver cada vez mais, gente. A vida é sobre isso. Então, eu estou muito feliz com esse convite. Muito obrigada. Perfeita. E, doutor, a gente tem algum canal, algum rede social que a gente pode saber um pouco mais sobre o Dezembro Laranja? Seria legal o senhor falar um pouquinho sobre para as pessoas irem lá, se informarem bastante. Tudo isso que foi falado, né? A gente agradece aí
a Lorena, né, que aceita o convite, está contribuindo, é uma pessoa pública, tá? Isso faz toda a diferença, né? Porque eu também gosto de estar enfocando, né? Justamente essa questão da prevenção, tá? E às vezes eu falo assim, não tem autoexame mais fácil do que o da pele. Porque se você fala da mama, tá? Às vezes achar um carocinho na mama nem sempre é tão fácil e tão simples. Não que não deva se palpar, né? E você tem, né? Outubro rosa, novembro azul, né? Fazer a detecção do câncer de próstata, tem exame de sangue e tem que fazer o toque. É importante que se faça, certo? Mas o da pele está lá, né? Nem sempre a gente está enxergando e está entendendo o significado. Então, esse ano, depois de 2 anos, como eu falei, a gente já vem fazendo os mutirões, certo? Então, é fácil, é só entrar no site da sociedade, certo? Então, é sbd.org.br/Dezembro Laranja, lá tem mais informações, tá? As nossas mídias sociais também, @sbd.org.br, quer dizer, no Instagram, tem, né, um Instagram aberto para o público, que lá também tem bastante informações, e o que a gente quer e espera que as pessoas entendam, né, a mensagem é justamente essa: prevenção primária é não ter o problema, prevenção secundária é o diagnóstico precoce, pegando no comecinho, é fácil de tratar. Perdeu essa chance, essa possibilidade, cada vez fica mais difícil, e mesmo sendo um câncer de pele, como disse, ele pode provocar metástase, tá? Ele pode, infelizmente, levar o indivíduo a óbito, certo? Mas, com a orientação, tá? Isso não vai acontecer. Vamos nos prevenir, vamos nos cuidar. E finalizando, então, agradecendo vocês, Lorena, Dr. Mauro, um prazer conversar com vocês, saber um pouco mais da sua história, Lorena, que de verdade é uma história para realmente alertar outras pessoas, né? Como o doutor falou, você é uma pessoa pública, você tem esse poder de influenciar as pessoas. O doutor Mauro, com todo o seu conhecimento, enfim, alertando a gente também aí a ter mais cuidado com a nossa pele. E não espere até sentir na pele, certo, gente? É Não isso. espere até sentir na pele, a campanha tá linda, gente. Tem uns flyers super legais, tem até umas brincadeiras da Turma da Mônica, ó. É uma gracinha, ó. Tô tentando mostrar aqui. Aí, agora foi. A campanha tá muito legal e é muito realmente importante. E eu acho assim, vamos fazer a moda pegar. Da gente passar o protetor, da gente cuidar um do outro. Olha, essa pintinha não tá muito legal, vai no médico, vamos junto, sabe? De realmente ter o cuidado uns com os outros e com a nossa pele. Não espera sentir na pele. Isso, gente. Beijo, gente. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau.